A graça e a paz do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem as Escrituras em Atos, capítulo 8. Leremos do verso 26 ao verso 40. Eu repito, Atos 8, verso 26 a 40. E essa será a porção de texto da nossa devoção nessa noite. E já clamamos, já oramos, já pedimos a Deus que possa nos abrir o entendimento e nos edificar com a sua palavra. Atos 8, verso 26 a 40. Faça uma leitura atenta, uma leitura piedosa, uma leitura buscando já compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Assim diz a santa palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Até aqui a porção da palavra do Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite, e aplique a sua palavra ao nosso coração. Que Ele faça isso conosco. Irmãos, eu gostaria de iniciar esse sermão fazendo uma pergunta aos irmãos. Um questionamento que você pode responder a si mesmo nesse momento. O que você pensaria de um Deus que lhe retira de um lugar frutífero, que lhe retira de um lugar verdejante, um lugar próspero, um lugar de visibilidade? Poderíamos dizer um lugar de sucesso, um lugar de prestígio. O que você pensaria de um Deus que lhe retira desse lugar e lhe coloca em um lugar deserto, um lugar árido, um lugar seco, onde não tem visibilidade, onde não tem a glória do outro lugar? O que você pensaria
de um Deus tal como esse? É exatamente, irmãos, o que o nosso Deus faz com o evangelista Filipe. No último sermão que o pastor Wanderson nos conduziu, vimos que Filipe estava em Samaria. E o ministério de Filipe em Samaria era um ministério frutífero. Porque ele pregava, as pessoas ouviam e se convertiam. Era um ministério que possuía visibilidade, um ministério que possuía destaque, conversões, frutos, um ministério verdejante. Olha o que diz Atos no capítulo 8, a partir do verso 4, só para que você entenda o cenário de Filipe em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. O verso 8 conclui dizendo o resultado da pregação de Filipe naquela cidade. Atos 8, verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. É um ministério frutífero, sim ou não? É um ministério próspero, sim ou não? E o que Deus faz com Filipe? Talvez nós pensássemos, Deus não sabe o que ele está fazendo. Porque Filipe está pregando e está dando tudo certo. Filipe está pregando e o número de conversos estão aumentando. Filipe está pregando e aqueles que antes negavam o evangelho estão abraçando a fé e a igreja está crescendo mais e mais. Você percebe a expressão que é usada aqui no verso 6? As multidões unânimes. Não estamos falando de poucas pessoas, estamos falando de muitas pessoas. E os nossos olhos gostam dessa ideia de multidões. Multidão parece que a coisa está tendo sucesso. A multidão aplaudindo, a multidão gostando, a multidão seguindo. Será que Deus errou? Talvez nós pensássemos, esse Deus não sabe o que Ele está fazendo. Mas nós sabemos que o nosso Deus sabe exatamente o que Ele faz. O nosso Deus é um Deus sábio. E os pensamentos dEle são bem maiores do que os nossos. E os caminhos dEle são bem melhores do que os nossos. Nós sabemos que os homens fazem planos, mas a resposta final para tudo vem da mão soberana e condutora do Senhor. De modo que nós temos um Deus soberano conduzindo a história. Nós não estamos ao acaso. Nós não estamos ao alento. Há um Deus que sabe o que faz, e nessa matemática somos nós que não compreendemos a mente de Deus. Somos nós que temos os valores invertidos. Somos nós que achamos que multidões valem mais do que uma única alma. Somos nós que achamos que prosperidade tem a ver com sucesso, com visibilidade, com cenário verdejante. Mas olha o que diz o verso 26 do nosso texto. Um anjo do Senhor disse a Filipe. É importante que você entenda que toda vez que um anjo é direcionado a falar com alguém, nós estamos diante de um episódio extraordinário. E de fato, irmãos, os capítulos 8, 9 e 10 de Atos são capítulos de acontecimentos extraordinários. Grave isso. Esses 3 capítulos, 8, 9 e 10, acontecem coisas que a gente nunca viu acontecer. Deus, Ele se envolve, Ele coloca a sua mão para salvar uma única alma. No capítulo 8, a única alma que Ele salva é Filipe. É o eunuco. No capítulo 9, a única alma que Ele salva é o apóstolo Paulo, perseguidor. E no capítulo 10, aquele centurião. Porque Deus não está preso às multidões. Ele faz de tudo para salvar os seus eleitos. Ele faz de tudo para salvar e resgatar uma única alma daqueles que pertencem a Ele. E sabe o que é bonito nessa história? É que o mesmo aconteceu conosco.
Nós também éramos essa única alma que o Senhor moveu tudo na história para que de alguma forma tudo se casasse e acontecesse um certo dia que alguém pregou para a gente creu, o Espírito Santo habitando em nós nos conduziu a Cristo e nós passamos a pertencer a Ele. A salvação não é um acaso. Os anjos, como eu estava dizendo, são mensageiros do próprio Deus. A mensagem que está vindo a Filipe, esse diácono evangelista, está vindo da parte do próprio Deus. Deus está se envolvendo nisso. Lembra de Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando houve a pregação em Judeia e Samaria, nenhum anjo apareceu. Filipe simplesmente foi lá e pregou. Mas agora nós estamos provando um pouco do Evangelho chegando nos confins da terra, irmãos. Ainda não é. Em Atos 10, vai se iniciar aquilo que é conhecido como o Pentecoste dos gentios. Ali eles serão alcançados. Mas aqui você tem a inauguração do Evangelho chegando ao estrangeiro, chegando ao estranho, chegando a um etíope. O que é um etíope? É um africano. É um negro. E isso é totalmente contrassenso do que as pessoas pensam a respeito da evangelização na África. Que pensa que aconteceu a partir do século XIX. Mas não. Aqui está um homem do qual nós não sabemos o nome. Só sabemos que ele era um etíope, um africano, eunuco e rico. Um homem rico, que possuía, que tinha posses. É isso que sabemos dele. O Senhor, por meio do seu anjo, dá uma ordem para Felipe. Qual é a ordem? Olha o verso 26. Levante-se e vá para o sul. Irmãos, Felipe estava ao norte. E a distância que o Senhor está mandando ele percorrer aqui é extremamente distante mesmo. É curioso essa mudança de rota, porque tudo estava prosperando ali em Samaria. E agora, Felipe, ele tem que retornar para Jerusalém, para pegar um caminho que vai de Jerusalém a Gaza, e é nesse caminho de Jerusalém a Gaza que ele vai encontrar quem ali? O eunuco etíope. Para você ter ideia, de Samaria a Jerusalém são 160 quilômetros. De Jerusalém a Gaza são 80 quilômetros. Ele andou aí, no mínimo, 240 quilômetros para encontrar esse eunuco, obedecendo a ordem do Senhor. Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este caminho, como diz o final do verso 26, se acha deserto. Deserto é o que, irmãos? Vazio. Um caminho cujo você vai encontrar a aridez, o silêncio, a ausência. Mas mesmo nesse caminho ausente, silente, deserto, quem é que vai estar lá? O Deus Salvador. Não existe lugar onde Deus não esteja. Até no deserto, seja ele geográfico ou no deserto da vida, o nosso Deus está. Não existem circunstâncias em nossas vidas que o Senhor Deus não esteja presente com os seus. Cuidando, amparando, sustentando e conduzindo os seus desígnios, santos e maravilhosos. Talvez você possa pensar, como nós estávamos dizendo no início, que Deus não saiba o que Ele está fazendo, porque, como dissemos, retirou Filipe de Samaria, um lugar próspero, para conduzir para onde? Para onde, irmãos? Para o deserto. Faz sentido isso? Na mente humana não faz, mas na mente de Deus faz. Na mente de Deus faz todo sentido. Porque naquele caminho ao deserto, Filipe encontraria um único homem que Deus intencionalmente elegeu antes da fundação do mundo e iria salvá-lo. Porque nenhum dos eleitos do Senhor, nenhum dos eleitos de Deus se perderá. O texto continua dizendo, no verso 27, Felipe se levantou e foi. Irmãos,
Eu particularmente fico admirado com a pronta obediência de Filipe. Porque, considerando o meu próprio coração, talvez eu gostaria de ficar no lugar que está sendo populoso, que as coisas estão dando certo, que eu prego e as pessoas se convertem. Talvez esse lugar seja mais interessante para o meu coração. Mas Filipe, ele não questiona as ordens de Deus, ele não questiona a direção de Deus, ele não coloca em dúvida o propósito de Deus. O texto diz no verso 27, Filipe se levantou e foi. E certamente esse é o tipo de obediência que nós deveríamos buscar. E certamente esse é o tipo de obediência que nós deveríamos perseguir. Às vezes nós ficamos questionando muito as ordens de Deus. Às vezes nós ficamos fingindo que não entendemos as ordens de Deus. Mas às vezes a vontade de Deus já está tão clara para nós, mas nós somos resistentes a observá-las, resistentes a persegui-las, resistentes a buscá-las. Felipe não questionou, Felipe não se levantou contra, Felipe não perguntou por quê. Porque ele entendia o para quê. E para que ele foi chamado para esse caminho? Ele sabia que independente do que ele encontrasse, o para quê era para a glória de Deus. Então, irmãos, esse homem foi. E ali naquele caminho deserto, não estava tão deserto assim. Havia a mão da providência de Deus. No exato momento em que Filipe está passando por aquele caminho, que deveria estar deserto, como o próprio Lucas faz questão de assinalar, você tem um homem na sua carruagem passando por aquele caminho. Quem é esse homem? O verso 27 nos responde: havia um etíope, isso é, um africano, um negro, eunuco. O que é um eunuco? Um homem que foi mutilado em suas partes íntimas, porque possivelmente a sua responsabilidade era cuidar da esposa do rei. Portanto, como essa responsabilidade exigia respeito, vigilância, cuidado, o eunuco se castrava para poder exercer essa função. Às vezes esse rei não tinha apenas uma mulher, e essa é a maioria dos casos, ele tinha um harém. Então, como esse homem iria cuidar do harém, ele se castrava para não oferecer risco às mulheres do rei. Isso é um eunuco. Então, ele era etíope, ele era eunuco, mas não somente isso, ele era um alto oficial da rainha de Candace, rainha dos etíopes. Irmãos, esse título alto oficial de Candace, a rainha de Candace. Candace não é um nome, nem da pessoa, nem da rainha, e nem de uma cidade, tá? A rainha de Candace é um título, tal como César Augusto. Então ela era uma Candace, ela era uma rainha-mãe, isso que significa Candace. Essa mulher é que mandava e desmandava no Egito. E esse eunuco era um alto oficial dela. O que ele fazia para ela? Ela era a rainha dos etíopes, como o texto diz no verso 27, o qual, se referindo ao eunuco, era superintendente de todo o seu tesouro. Em outras palavras, ele era o ministro da fazenda dela. Ele cuidava de todos os recursos dessa mulher. Ela certamente muito rica. Logo, se ele cuidava da mulher do rei, ele era um eunuco castrado, e se ele cuidava dos recursos, do dinheiro da rainha, ele deveria ser bem pago, ser rico, para que não houvesse a tentação de ele roubar. Ele era bem remunerado para que a posição dele pudesse servir bem ao propósito de preservar os recursos da sua autoridade, da rainha, no caso. Irmãos, esse homem era rico, e isso fica claro por duas coisas no texto. Olha para o verso 28. E estava regressando ao seu país e assentado na sua carruagem. Isso demonstra que esse homem, de fato, era um homem rico. Nem todo mundo possuía carruagem. A maioria das pessoas naquele tempo andava a pé. Veja Filipe andando a pé, por aí, indo evangelizar o mundo a pé. Os oficiais possuíam cavalos, mas somente alguns possuíam carruagens. Isso era para pessoas que tinham posse, de fato. Era como um jato particular da época. Essa carruagem
é importante dizer, ela era lenta, irmãos, ela não andava rápido. Ela andava lenta porque ela era puxada por bois, a passos dos bois, era bem lenta, a viagem demorava 2.400 quilômetros da cidade que ele saiu até Jerusalém, 2.400 quilômetros para voltar de Jerusalém para a cidade de onde ele saiu, que foi de Cuxi, tá? Quando a gente vê que ele é etíope, a gente pensa que ele é da Etiópia, mas não é, tá? É só uma coincidência. A Etiópia ainda é um pouco mais longe de onde esse homem é, mas da onde ele é muito longe, ele é de Cuxi, que é um pouquinho antes da Etiópia, é o sudoeste do Egito. Lembrando que Filipe está saindo do norte para o sul, ele está descendo para encontrar esse homem. Ele está saindo de Jerusalém justamente para encontrar esse homem no caminho. E outra coisa, uma segunda coisa que mostra que esse homem era rico, além da carruagem, é porque ele tinha um rolo do profeta Isaías. Irmãos, nem mesmo alguns homens da alta corte religiosa possuía um livro da Escritura. Porque são pergaminhos, não é uma Bíblia como a nossa aqui, que você vai na esquina e compra. É um livro caríssimo. E esse homem possuía esse rolo. E ele estava na sua carruagem, lendo o rolo do profeta Isaías. Duas coisas que apontam para a ideia de que esse homem tinha posses, era alguém de propriedade, alguém rico. Tá bom? Então, irmãos, por que eu estou destacando isso? Veja que tipo de homem Deus vai buscar. Um homem que não é de Israel, é um africano, um etíope. Um homem que é castrado e na lei de Moisés, esse homem não tinha nem direito de entrar no templo. E um homem que era rico, dos quais Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o que é impossível para os homens é o quê? É plenamente possível para Deus. E esse texto que diz que tudo é plenamente possível para Deus, está falando de quê? Da salvação. A salvação é impossível para o homem. Mas a salvação é plenamente possível para o Deus poderoso, para o Deus salvador, para o Deus que resgata. Então, irmãos, o que esse homem estava fazendo em Jerusalém, que agora ele está retornando de lá para a sua cidade? O verso 27 nos responde, lá no final, ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Então esse homem, ele tinha afeição pelo judaísmo. De alguma forma, ele era aquilo que nós chamamos de prosélito. Ele tem uma nacionalidade, a sua nacionalidade tem os seus deuses, sua religião, mas esse homem é um prosélito de Israel. Ele adora o Deus de Israel, o que é estranho, porque a sua região é politeísta. E o Deus de Israel é uma religião monoteísta. Não se pode afirmar isso que eu vou dizer agora, mas muitos dizem que que o judaísmo chegou ao continente africano por meio da rainha de Sabá, naquele episódio em que ela vai visitar o rei Salomão, ela fica impressionada com tudo que Deus está fazendo no povo de Deus e retorna com o judaísmo, trazendo ali uma espécie de proto-judaísmo, trazendo ali uma iniciação ao judaísmo naquela região africana. Mas nós não podemos afirmar isso, é fato. Mas é um episódio interessante para saber como que esse homem se tornou um judeu. Porque não tem nenhuma conexão entre ele e o judaísmo, a não ser, possivelmente, esse episódio que eu acabei de citar. Ele foi adorar em Jerusalém. Irmãos, mas apesar disso, do propósito dele de ter ido adorar em Jerusalém, ele não podia nem sequer entrar no átrio interno do templo, ele não poderia fazer nada ali. Ele ficava de longe, olhando tudo o que acontecia. Viajou 2.400 quilômetros para não poder entrar, porque a lei não permitia que ele fizesse isso. Eu quero que você olhe para Deuteronômio, capítulo 23, por gentileza. Deuteronômio, capítulo 23, no verso de número 1. Só para que você entenda o que eu estou dizendo. Deuteronômio 23, verso 1. Olha só como o texto diz. Aquele a quem forem esmagados os testículos, ou cortado o membro viril, esse é o caso do eunuco, sim ou não? Qual é a consequência? Não entrará na Assembleia
do Senhor. Então ele foi a Jerusalém para adorar, mas ele sequer poderia entrar na Assembleia. Ele sequer poderia desfrutar profundamente daquilo. E é curioso que esse homem está buscando, porque ele está lendo o profeta Isaías, como nós já vimos. Depois de ter ido a Jerusalém, o verso 28 vai dizer que ele estava regressando ao seu país, ou seja, a Cuxe. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Irmãos, que coisa interessante. Esse homem voltava lendo a Bíblia na sua carruagem. E quando eu estava lendo esse texto, eu pensei que às vezes nós damos muitas desculpas para não ler a Bíblia. Irmão, se você tem um trajeto no ônibus, um trajeto no carro, se você tem qualquer oportunidade, se nós pudéssemos ler a Bíblia como nós rolamos o feed do Instagram, nós leríamos mais a Bíblia. Porque toda oportunidade é uma oportunidade para ler as Escrituras. Um homem rico, um homem de negócios, um homem de responsabilidade, mas que colocou no meio da sua caminhada a Bíblia para ser lida, para ser entendida. E eu acredito que nós podemos fazer o mesmo. Ter um relacionamento assim com as Escrituras. Mas avançando aqui, nesse exato momento que esse homem está lendo o profeta Isaías, o Espírito Santo, ele diz algo a Felipe. Lembra que eu disse que o capítulo 8, 9 e 10 acontecem coisas que nós não entendemos, que são extraordinárias, que estão no campo da sabedoria de Deus? O anjo fala, o Espírito Santo fala, nós não sabemos se numa voz interior ou numa voz audível, o texto também não quer que nós entremos nessa discussão, mas o fato é que algo claro era dito a Felipe e ele entendia de forma clara e ele obedecia prontamente. Você percebe que Deus está colocando os seus anjos, que o Espírito Santo está indo lá com Felipe, tudo para mover Felipe até o encontro com esse homem, que é esse eunuco. Olha a ordem do Espírito Santo no verso 29. Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Lembra que eu disse que a carruagem é lenta porque ela era puxada por bois? Então, Felipe corre um pouquinho até alcançar, ficar próximo, e ele consegue acompanhar a carruagem. Olha o verso 30. Correndo para lá, então imagine, ele ficou próximo à carruagem, e ele ficou tão próximo que dava para ele escutar a leitura que o eunuco estava fazendo. Por quê? Uma outra coisa que eu achei interessante, até certo tempo atrás, as pessoas não faziam leitura silenciosa, leitura só para dentro, sabe? Como a gente costuma ler na maioria das vezes. As pessoas faziam leitura em voz alta, porque a leitura em voz alta é uma leitura para aprendizado. Então, faça isso quando possível. Leia a sua Bíblia em voz alta, porque você tanto faz o exercício de ler aquelas palavras, como de ouvir da sua própria boca ela retornar para você. Você está ensinando a si mesmo as Escrituras. A leitura em voz alta é uma leitura ativa, né? Por isso que é tão importante também que nós façamos essas leituras para os nossos pequenos. Você que tem filhos que não leem ainda, leia a Bíblia em voz alta para eles. E uma outra coisa, se você tem um tempo corrido, como falamos, o eunuco estava lendo a Bíblia na carruagem, a caminho do seu trabalho, de volta para os seus afazeres. Você pode colocar a Bíblia no seu carro para tocar, para ouvir ali a Bíblia lida. Você pode estar tendo contato com as Escrituras de diversas formas, mas o que você não pode é não ter contato com as Escrituras, não estar ouvindo as Escrituras, não estar próximo do texto bíblico. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Aquele homem estava lendo em voz alta, Felipe ouve o que o homem estava lendo, olha o verso 30. Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou. Olha que interessante. Felipe percebe, lê o cenário e cria aquilo que nós chamamos na evangelização de uma ponte. Ele cria um contato para poder acessar um desconhecido, a fim de falar da palavra de Deus. E a ponte, o contato você está lendo Isaías, mas você entende o que você está lendo? É importante dizer que essa pergunta de Felipe não é uma pergunta arrogante nem presunçosa, é uma pergunta humilde. Você entende o que você está lendo? Como quem está desejando aproximar-se para ajudar, para evangelizar. A resposta do eunuco, irmãos, verso 31, ele respondeu,
Como poderei entender se ninguém me explicar? Se o Filipe foi humilde a perguntar se o homem entende o que lê, o eunuco foi muito mais humilde ao dizer: eu preciso que alguém me explique, senão eu não vou entender. Eu fiquei pensando que nós vivemos numa época que tem muito acesso à informação. Você rapidinho dá um Google, no Instagram tem um monte de informação solta, e as pessoas se acham especialistas em tudo. Todo mundo acha que já sabe tudo sobre tudo. Se tornam, sabe, cheias de si, arrogantes, de um conhecimento vazio e pobre. Mas, na verdade, se você questionar e for a fundo, aquelas pessoas são vazias e não sabem de nada. E eu penso isso, no nível do Evangelho, quão arriscado isso é. Porque algumas pessoas podem ter um conhecimento extremamente superficial do Evangelho. E isso, no nosso tempo, é bem possível. E é de fato o que nós vemos em muitas igrejas por aí. Pessoas que não conhecem o Jesus a quem estão dizendo servir. Pessoas que são arrogantes em si mesmas, que acham que já sabem e por isso não aprendem com ninguém. Talvez seja por isso que em muitas igrejas nós não temos visto a chama viva e acesa do discipulado. Ninguém ajuda mais ninguém, porque está todo mundo arrogante em si mesmo, no seu próprio mundo, dizendo que já sabe de tudo. E caso não saiba, eu posso pegar um computador, um celular, fazer uma pesquisa e isso é suficiente. Mas o aprendizado que as Escrituras requer é um aprendizado que envolve o discipulado, que é além do cognitivo, mas que envolve o caráter de quem te ensina. Porque nas Escrituras, o nosso aprendizado, a nossa transformação, não vem apenas pelo conteúdo, mas vem também pela pessoa de quem fala, o exemplo, a vida, a integridade, em certo sentido. Ainda que a palavra seja suficiente. Ele diz: como poderei entender se ninguém me explicar? Ele está falando algo correto aqui, irmãos. Veja que Deus usou um anjo para falar com Filipe. Deus usou o Espírito para mover o Filipe a se aproximar da carruagem. Mas na hora de explicar o Evangelho para o eunuco, nem o anjo e nem o Espírito Santo fazem algo extraordinário ali. Ele usa a ferramenta humana, ele usa o homem. Porque os anjos quiseram ter o privilégio de pregar o Evangelho, mas a eles foram negados. Mas a nós foi dado o privilégio de anunciarmos a palavra. Esse homem foi tão humilde, olha o verso 31, que ele convidou Felipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Venha, suba na carruagem, me ensine, me explique, porque eu não sei. E a passagem que ele estava lendo, irmãos, o verso 32, era o profeta Isaías. O texto que nós conhecemos, Isaías 53. E especificamente aqui, o verso 7 e o verso 8. Texto esse que foi escrito 600 anos atrás do episódio que está acontecendo. Olha que coisa interessante. Mas por isso que alguns teólogos chamam Isaías de quinto evangelho. Porque mesmo esse texto escrito há tanto tempo atrás, parece que o profeta estava diante da cruz, vendo o Salvador sangrar. De tão detalhes que ele traz para nós nesse capítulo 53. É como se nós pudéssemos ver a cena do Cristo no madeiro, por meio da escrita de Isaías. E o trecho que ele estava lendo era esse. Preste atenção, verso 32. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Verso 34. Irmãos, nunca leia as Escrituras apenas por ler. Você fazer o seu plano de leitura das Escrituras pode não significar nada. É necessário que você leia as Escrituras com desejo de entendê-la. O eunuco estava lendo essa porção da Bíblia com uma pergunta em mente. Ele lia com um questionamento, ele lia com uma dúvida. E ele estava buscando nas Escrituras a resposta para essa dúvida. Ele lia a Bíblia com perguntas. Olha o que diz o verso 34. Então o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique,
A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Você acha que essa pergunta do eunuco é uma boa pergunta ou uma má pergunta? É uma ótima pergunta. Nós lemos hoje Isaías 53, e se eu perguntar para você de quem Isaías 53 está falando, você imediatamente vai dizer, esse texto está falando sobre Cristo. Mas naquela época, havia uma discussão sobre quem esse texto se referia, porque existiam 3 possibilidades, e por isso a pergunta do eunuco. Por quê, irmãos? Olha só, quero convidar você para ir lá no profeta Jeremias, no capítulo 11, por gentileza. Profeta Jeremias, no capítulo 11. E veja comigo o verso 18, 19 e 20. Jeremias 11, 18, 19 e 20. Diz assim: O Senhor me contou, e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo, vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. E aí o texto continua. O que eu quero que vocês percebam? Jeremias usa a mesma linguagem de Isaías 53, mas o servo sofredor em Jeremias é o próprio profeta. Então, por isso a pergunta do eunuco, Isaías está falando de si mesmo? É Isaías que é o servo sofredor? A pergunta dele faz sentido, irmãos. Mas existia uma outra possibilidade. Eu quero que você vá para Isaías, no verso 41. É só você voltar um pouco. Isaías, no capítulo, 41. E você veja o verso 8 e 9 desse texto. Diz assim, olha só. Mas você, Israel, meu servo. E aqui, se você é um bom entendedor, você já compreendeu o problema. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Quem é o servo sofredor aqui agora? Israel. Então, Isaías 53, o servo sofredor é Israel, a nação? O servo sofredor é o próprio profeta Isaías ou é outro? Era essa a dúvida dele. Porque esse servo sofredor é aquele que vem sarar as nações, o texto termina dizendo isso. Então ele estava com essa dúvida para saber quem era que ia trazer restauração às nações. E mais à frente, tem um detalhe muito importante que eu vou trazer para os irmãos sobre a dúvida do eunuco. Mas o ponto é o seguinte, perceba, a dúvida dele é sincera, legítima e pertinente. Ele não era um leitor desatento das Escrituras, ele era um leitor atento. Ele não lia apenas para cumprir o checklist, ele lia para compreender a Escritura. Agora perceba que a Escritura é algo que deve ser compreendido, é algo que deve ser entendido. Quando no verso 34 ele diz, me explique, isso significa que as Escrituras podem ser explicadas, irmãos. Isso é o óbvio, é claro. Então não basta ler as Escrituras, é preciso entender o texto, à luz do seu contexto, ainda mais apontando para o seu assunto principal, que é Cristo. Você entende isso? Eu quero lhe convidar a olhar, por gentileza, Romanos, capítulo 10. Romanos 10. E lê comigo o verso 14, até o 17 apenas, eu acho que é suficiente. Romanos 10, 14 e 17. Diz assim, a santa palavra de Deus. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Irmãos, se Cristo não for visto na Escritura, não tem fé. As Escrituras têm por tema central a pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, você está diante aqui de um problema cristocêntrico. Porque a pergunta é justamente sobre quem esse texto está se referindo. A quem esse texto está se referindo? E Isaías responde assim. E Filipe responde assim. Verso 35. Então Filipe explicou. Pergunta: a palavra de Deus pode ser explicada? É suficiente lermos a palavra? Ou é necessário também compreendê-la? A palavra requer compreensão, irmãos. Por isso, cuidado com caixinha de promessa. Cuidado com versículo solto no seu aplicativo da Bíblia. Cuidado com a palavra dita sem contexto. A palavra deve ser lida, mas também deve ser compreendida. E ela tanto pode ser explicada que Filipe fez isso, explicou. E como ele fez isso? O texto também responde. E começando com esta passagem da Escritura, ou seja, Filipe realmente começou com Isaías 53, mas ele percorreu toda a Bíblia, porque ele diz: anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Qual é o tema principal das Escrituras? Qual é, irmãos? Jesus. É a leitura cristocêntrica das Escrituras. Cristo é o centro da sua palavra. Tudo aponta para Cristo. E Cristo é o servo sofredor. Essa é a resposta de Filipe para o eunuco. O texto não está falando de Isaías, o texto não está falando de Jael, o texto está falando do Messias, de Jesus, aquele que foi morto como um cordeiro levado a matadouro. Irmãos, isso tanto é verdade, que eu peço que você olhe novamente para o texto que nós lemos hoje como leitura paralela. Lucas, capítulo 24. E eu quero que você observe o verso 27. Lucas 24, 27. Olha o que diz. Isso é o próprio Jesus ensinando os discípulos no caminho de Emaús. Jesus diz: e começando por Moisés e todos os profetas, Isaías é um profeta, explicou-lhes o que constava a respeito dele, de Jesus, em todas as Escrituras. O que nós entendemos disso? Toda a Escritura aponta para quem? Para Jesus. Os profetas apontam para quem? Para Jesus. Agora olhe no mesmo capítulo 24, o verso 44 a 47, que foi a leitura que fizemos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os profetas apontam para quem, irmãos? Para Jesus. Então Felipe está dizendo isso para o eunuco. Ele está dizendo que Isaías 53 se cumpriu em Cristo. Verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Isso inclui os africanos, inclui os etíopes, começando em Jerusalém. Irmãos, você percebe o que está sendo dito aqui? Toda a Escritura aponta para Jesus, se cumpre em Jesus. Essa é a boa notícia que Filipe está trazendo para aquele etíope.
Sabe o que é curioso? É que esse etíope foi até Jerusalém, buscando adorar a Deus. Ele foi até Jerusalém buscar a Deus. Mas quem buscou esse etíope foi o próprio Deus. Não foi o etíope que encontrou a Deus. Foi Deus quem encontrou aquele etíope eunuco. Foi Deus quem o encontrou. Essa é a beleza do Evangelho. O homem, conquanto seja incapaz de encontrar a Cristo, ele é perfeitamente capaz de nos encontrar no mais profundo deserto. Ele nos encontra. Irmãos, avançando, é importante que eu lhe diga que provavelmente não, certamente, isso pode ser inferido com confiança. Quando Felipe foi anunciar a palavra de Jesus, que é o que diz aqui no verso 35, olha, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. O que é a mensagem de Jesus? O Evangelho. Então, quando ele começou por Isaías, ele não só apresentou Isaías, mas mostrou o contexto de Isaías. E não só apresentou Isaías e o contexto de Isaías, mas conduziu todo esse texto para Cristo, que é a mensagem de Jesus. E a partir de então, não é loucura pensar que Filipe falou sobre a necessidade do arrependimento, mediante a morte vicária de Jesus, porque esse é o Evangelho, sobre o fato de Cristo ter morrido, ressuscitado, aparecido aos seus discípulos, de ele ter ido assunto aos céus, de ele estar sentado à destra de Deus Pai, governando o mundo. E algo muito importante, de que antes de partir, antes de Jesus ir para a glória com Deus Pai, assentar-se à direita de Deus e dali governar toda a terra, ele deu à sua igreja uma grande comissão de que os seus discípulos deveriam ensinar aqueles que eram evangelizados a guardar todos os seus mandamentos e que deveriam também ser batizados, tal como lemos na grande comissão. Eu peço que você vá até Mateus 28, por gentileza, para que você entenda nas palavras de Jesus o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Felipe partiu de Isaías 53, mas ele percorreu toda a Bíblia apontando para Jesus e terminou na grande comissão, que é Mateus 28, no verso 16, onde nós lemos: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, está ali o etíope, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por que nós podemos inferir que Filipe anunciou a mensagem desde Isaías do servo sofredor até o batismo? Por causa do verso seguinte, o verso 36. Olha só: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Da onde que ele tirou essa ideia de batismo? Da onde ele reconheceu que um cristão, ao reconhecer o sacrifício de Cristo, precisava ser batizado? Foi porque Felipe apresentou todo o Evangelho a ele. Felipe apresentou a necessidade do batismo, da identificação visível com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Por isso a pergunta dele sobre o batismo. Pergunta pertinente. E o que Felipe responde a essa pergunta do eunuco? Ele diz: é lícito se você crê de todo o coração. Irmãos, esse texto, ele reforça para nós duas doutrinas que nós batistas cremos com convicção. Ele reforça duas doutrinas que nós cremos
e que está no corpo doutrinário do que significa ser um batista. A primeira dessas doutrinas, e elas estão relacionadas, é óbvio, é o credo batismo, que nós batizamos aqueles que creem. Nós batizamos mediante a pública profissão de fé. Nós não batizamos antes de uma profissão de fé. Nós batizamos após uma profissão de fé. Porque olha o que Filipe diz ao eunuco. É lícito você se batizar. Você pode se batizar se você crê de todo o coração. Então é um credobatismo. É necessário crer de todo o coração para que então seja lícito que o eunuco seja batizado. A isso nós chamamos de credobatismo. Tudo bem? Mas existe uma outra camada aqui. É que nós somos imersionistas. Nós batizamos por imersão. Nós cremos que a imersão é o melhor símbolo para aquilo que significou a morte de Cristo, porque Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E o batismo, ele cumpre essa função, porque no batismo nós somos sepultados e somos levantados para uma novidade de vida. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4, por gentileza. Romanos 6, verso 3 e 4. Diz assim, preste atenção. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o batismo aponta para essa morte e para essa ressurreição. A ideia de uma imersão traduz melhor esse sepultamento e essa ressurreição. Irmãos, mediante a pública profissão de fé de Filipe, mediante a pública profissão de fé do eunuco, olha como o eunuco responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é uma confissão de fé verdadeira ou não? Sim, irmãos, até certo tempo, durante a história da igreja, essa era a profissão de fé que se fazia antes do batismo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí se batizava em seguida o crente, tá bom? Era assim que ocorria. Irmãos, crê em Jesus Cristo. Isso é indispensável para que você seja identificado na família da fé. A crença que Jesus é o Filho de Deus, o credobatismo, a crença interna no coração. Olha a pergunta de Filipe novamente no verso 37. É lícito se você crê de todo o coração. Tem como a gente sondar o coração de alguma pessoa? Não. Tem como a gente saber o que aconteceu dentro? Se houve conversão naquele coração? Não. Então é necessário uma pública profissão de fé para que a gente entenda o que aconteceu naquele coração. E ele externaliza isso dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Algo internamente aconteceu com esse eunuco. Ele faz uma pública profissão de fé e agora ele é identificado visivelmente com a igreja de Cristo por meio do batismo. O batismo é o selo visível de entrada na aliança. É a identificação de que uma pessoa é participante da família, da aliança, do pacto. O verso 38 diz o seguinte, preste atenção. Então mandou parar a carruagem. E aqui vem uma prova de que a imersão é possivelmente o modo como se batizava. Esse texto aponta com vigor e força para isso, porque a expressão diz assim: ambos desceram a água. Você sabe o que é um pleonasmo? Descer para baixo, subir para cima. É quase que isso que está acontecendo aqui. Descer a água é que eles de fato entraram na água. Irmão, se o batismo aqui fosse por aspersão, bastaria pegar o cantil de água que o eunuco provavelmente levava com ele, porque a viagem era 2.400 quilômetros, esse homem não estava sem água na sua carruagem. Pegava-se o cantil e aspergia sobre ele, e o batismo teria acontecido.
Mas eles andam parte do caminho, Felipe está explicando o evangelho para ele, aí do nada Felipe vê água e diz assim, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Ele diz, é lícito se você crê de todo o coração. E aí eles descem a água, e para ficar mais cabal, o verso 39 vai dizer assim, quando saíram da água. Isso aponta claramente para a ideia de imersão. Não só desceram, mas como também saíram da água. Não havia necessidade de muita água se o batismo fosse por aspersão. Além disso, a própria expressão aqui, o verso 38, e Filipe batizou o eunuco. A palavra aqui no grego é baptizo, que significa mergulhar. Só que existe uma palavra grega para aspersão, irmãos. E a palavra grega para aspersão é rantizo. E se fosse aspersão, teria se usado esta palavra, e não baptizo, que significa mergulhar. E nós sabemos que Lucas é muito criterioso na escolha das suas palavras. Dito isso, irmãos, aquele eunuco foi batizado. Ele se identificou publicamente com aqueles que pertencem a Jesus. Ele creu que o servo sofredor era Jesus. Ele creu que aquela ovelha muda levada ao matadouro era Jesus. Ele creu que aquele que foi humilhado, aquele que teve a justiça negada, era Jesus. E crendo de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse homem que recebeu a regeneração, se identificou com o povo de Deus com o sinal visível da aliança, que é o batismo, é o sinal da entrada na nova aliança. O texto no verso 39 diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Filipe não estava mais à frente do eunuco. John Stott diz algo interessante sobre isso. Ele diz, ainda que o evangelista tivesse sido tirado do eunuco, o evangelho ficou com ele. E isso é muito interessante. O evangelho ficou. Isso mostra que a nossa fé, ela não depende de homens, mas Deus usa os homens para pregar o seu evangelho a toda criatura. No deserto ou na multidão. Irmãos, o texto diz que o eunuco não viu mais Felipe, no verso 39. Mas ele foi seguindo o seu caminho, e a expressão que é dita aqui sobre o que aconteceu ali, é que ele foi seguindo o seu caminho cheio de quê? De alegria. Porque a salvação nos dá o quê? Alegria. Nós podemos desfrutar da alegria da salvação, irmãos. Porque Deus não perde os seus. Deus salva todos aqueles que lhes pertencem. E isso é uma bênção. Lembra que eu lhe disse que eu ia dizer algo maravilhoso sobre Isaías mais à frente? Você sabe que a divisão com capítulos e versículos é algo da nossa Bíblia, né? Aquele rolo tinha o texto por inteiro ali. Não tinha 53, versos 7 e 8. Não era assim. Essa era a porção que o eunuco estava lendo. E eu gostaria que você fosse até o profeta Isaías e visse o capítulo de Isaías 56, irmãos. O capítulo 56 de Isaías, o verso 3, 4 e 5. Eu repito, Isaías 56, verso 3, 4 e 5. Eu já lhe adianto, em Isaías 56, verso 3, 4 e 5, nós temos uma promessa. E essa promessa estava se cumprindo agora na vida daquele eunuco. Olha o que diz. O estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolham aquilo que me agradam e abraçam a minha aliança.
darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. E isso acabou de acontecer na vida daquele eunuco. Ele que tinha dúvidas de Isaías 53, estava vivendo Isaías 56 na vida dele. O eunuco recebeu um nome que ninguém pode apagar. Ele foi salvo. Ele foi resgatado, ele pertencia a Deus, e a promessa se cumpriu na vida dele, porque Deus não perde jamais aqueles que são os seus eleitos, jamais, irmãos. E a promessa de Deus não falha, a palavra de Deus não falha. Você entendeu isso? Irmãos, se nós olharmos para a tradição, os pais da igreja, Irineu e Eusébio, dois pais da igreja, Irineu e Eusébio, vão dizer que esse eunuco foi o primeiro evangelista na região africana. E por causa dele, é que nós temos igrejas surgindo na África no século IV. Olha que coisa maravilhosa. Por isso a grande comissão foi sim anunciada para ele. Porque ele não apenas se batizou, mas ele entendeu que ele agora era um comissionado. Ele deveria ir e também anunciar ao seu povo. Na Odisseia de Homero, vocês já ouviram falar sobre essa obra grega? A Odisseia de Homero. Sabe como eram reconhecidos os confins da terra? A região de Cuxe, justamente onde esse homem morava. Cuxe era o limite do mundo conhecido. Depois dali, só tinha pessoas não civilizadas na mente grega. Então esse homem é o primeiro fruto dos confins da terra alcançado. E que volta para o seu país. E que prega na sua região inteira. E que glorifica o nome de Deus desde então. Dali da África, surgem alguns nomes fracos da teologia. Tertuliano, Cipriano e Agostinho de Hipona. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo que Deus, Ele salva com propósito. E por meio da vida desse único homem, Ele alcançou tantos outros irmãos negros africanos. E é assim que Ele salva. Ele não perde ninguém. Irmãos, eu encerro o nosso sermão dizendo o título desse sermão. Isso não é convencional, ao final você dizer o título. Mas o título desse sermão é Jesus, a alegria no deserto. Jesus é a alegria no deserto, irmãos. Porque ali Ele traz a salvação para o desconhecido, para o eunuco que era não povo e que agora é povo. E tudo isso por meio da pregação fiel das Escrituras. Você sabe o que diz 1 Coríntios 2,9? 1 Coríntios 2,9 é um texto que as pessoas amam distorcer. 1 Coríntios 2,9 diz: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já ouviu esse texto? E a gente costuma dizer assim: o que os meus olhos não viram e o que os meus ouvidos não viram, é isso que Deus está preparando para mim, uma coisa grandiosa. Irmãos, essa coisa grandiosa que o apóstolo Paulo está se referindo, já é conhecida por nós, é Cristo. É Cristo que os nossos olhos não podiam ver e agora veem por causa do Espírito. É Cristo que os nossos ouvidos não podiam ouvir e agora ouvem porque o Espírito abriu o nosso entendimento. É Ele, a coisa maravilhosa que foi preparada para nós. É Cristo, a coisa maravilhosa que foi reservada para nós. Nunca espere nada melhor do que o próprio Cristo, porque Cristo sempre será o melhor para nós. Algumas breves aplicações para você levar no seu coração. O que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, que nós não devemos duvidar de Deus quando Ele nos tira de algum lugar para outro, mesmo que pareça pior o lugar para onde nós estamos indo. Quando Ele nos tira de um lugar verdejante, de visibilidade, de conversões, de status, enfim, e nos leva para o deserto. O deserto também é um lugar onde Deus está presente. O deserto também é um lugar de aprendizagem. E Deus pode fazer florescer
inclusive no deserto. Então confie na soberania do Deus do deserto. Além disso, nós aprendemos com esse texto que não há alguém tão distante que a cruz de Cristo não possa alcançar. Porque esse homem é um etíope, é um eunuco e é rico. Ele tinha todas as características de alguém que a gente poderia pensar não vai ser alcançado, mas o Evangelho alcança ele, porque o Evangelho alcança os improváveis. Aquele que pensamos que jamais poderiam ser alcançados, são alcançados. Por isso pregue a palavra, irmão. Nós também aprendemos com esse texto como esse eunuco etíope foi lá para Jerusalém adorar, mas ele adorava sem Cristo, e a sua adoração era vazia. Portanto, irmãos, esse é o aprendizado para nós. Toda adoração sem Cristo é uma adoração vazia. A adoração verdadeira precisa começar e terminar em Cristo Jesus, senão ela não tem sentido, ela não faz sentido. É a Cristo a quem adoramos. Além disso, irmãos, nós percebemos que nós devemos ler a Bíblia buscando compreender o seu significado. Nós não podemos apenas ter uma disciplina de leitura, onde nós queremos cumprir um checklist para dizer no final do ano que nós lemos a Bíblia toda, mas nós precisamos devorar a Bíblia, nós precisamos ter perguntas interessantes, nós precisamos perguntar, é sobre ele ou sobre o outro que o profeta fala? Nós precisamos estar lendo a Bíblia com desejo de entender a vontade de Deus para nós. Nós também podemos ler a Bíblia em qualquer momento. Nós podemos aproveitar oportunidades no intervalo do trabalho, no escritório, no consultório, no carro. Nós podemos ler a Bíblia enquanto nós estamos em algum caminho, mas nós não podemos estar desnutridos da palavra. Temos que ser um povo que ama a Bíblia e que lê a Bíblia com intenção. Nós também devemos ser de alguma forma como Filipe, pessoas com pronta obediência, que Deus ao pedir de nós que façamos algo, digamos, sim Senhor, eu farei. Alguém como Filipe que se levanta e vai fazer o que o Senhor pede, o que o Senhor requer. Alguém que não fica discutindo com Deus, alguém que não fica querendo entender tudo em detalhes, mas alguém que simplesmente sabe que foi porque o Senhor mandou. Eu sei que é bom, e eu sei que é para a glória dele, e também sei que é para o meu bem. Obedeça a Deus, irmãos, sem lentidão. Uma outra verdade que nós vemos nesse texto é que nós devemos evangelizar e que nós devemos fazer de tudo para pregar o Evangelho para as pessoas que estão distantes de Cristo. Evangelizar é uma tarefa que o cristão tem deixado de fazer. E será que estamos esperando que as pedras clamem? Você não precisa de um anjo dizendo que você precisa pregar, porque a palavra e o Espírito já está dizendo para você, prega a palavra, evangeliza, fale de Jesus. Uma outra verdade que nós aprendemos nesse texto é que não tem como você evangelizar sem anunciar Cristo e a sua palavra. Não são os nossos testemunhos pessoais que evangelizam ninguém. É a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Você precisa pregar a palavra de Cristo. E você precisa mostrar o Cristo que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia para a salvação daqueles que estavam perdidos. E além disso, nós aprendemos com esse texto, mas não menos importante, que a salvação traz alegria. E que nós devemos nos alegrar, porque assim como o Senhor Deus montou todo o cenário para que Felipe encontrasse aquele eunuco, em nossas vidas também foi assim. Deus, de modo sobrenatural, montou todo um cenário para nos alcançar com o seu Evangelho, e hoje nós somos dele. Hoje nós somos dele. O verso 40 vai dizer que Felipe evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Aquele homem que pregou unicamente para o eunuco, não parou de pregar por onde ia. E esse é o envio que nós temos nessa noite, irmão. Saia daqui e pregue o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo o que o Senhor disse, batizando-os. Cumpra a grande comissão, porque essa é a ordem de Jesus para a sua vida. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde.